Você foi enganado sobre os magos do Oriente. Descubra o segredo que a Bíblia silenciou. Você já se perguntou por que certos segredos de Deus permanecem escondidos entre o céu e a terra, como se o próprio universo guardasse um mistério que os olhos humanos não conseguem decifrar? Hoje você vai descobrir a verdade que o tempo tentou silenciar, o real significado do sinal que moveu os céus e anunciou o impossível. Porque talvez o que parece apenas uma antiga história sobre reis e estrelas seja, na verdade, um chamado divino para despertar algo adormecido dentro de você. Eu também já busquei entender os sinais de Deus quando tudo parecia apenas coincidência. Tenho estudado profundamente as passagens que a Bíblia menciona com silêncio e reverência, e aprendi que o céu nunca fala por acaso. Cada detalhe, cada estrela, cada silêncio tem um propósito. E quando entendemos esse propósito, a fé deixa de ser teoria e se torna revelação viva. O que vou te revelar a seguir pode mudar completamente a forma como você entende os magos do Oriente, e talvez te faça perceber que o verdadeiro milagre nunca esteve na estrela que brilhou no céu, mas na luz que Deus acende dentro de quem decide seguir o chamado das estrelas. Muito antes de o homem olhar para o céu e perceber uma nova luz tremendo entre as constelações, algo já se movia no invisível. O universo inteiro parecia prender a respiração diante de um momento marcado desde a fundação do mundo. Cada estrela, cada sopro do vento, cada vibração do firmamento participava de uma coreografia divina que anunciava o cumprimento de uma promessa antiga. O chamado das estrelas não foi apenas o início de uma jornada dos magos do Oriente. Foi o eco de um plano celestial que esperou séculos para se manifestar. Um chamado silencioso que atravessou o tempo, as nações e as crenças para tocar os corações daqueles que ainda sabiam escutar. Aquele brilho não surgiu ao acaso. Ele não era apenas um fenômeno astronômico, mas um código espiritual, uma senha secreta inscrita nas leis do universo por um Deus que fala através da criação. Os magos não apenas viram a luz, eles a reconheceram. O olhar deles estava treinado pela fé e pela observação do céu. Homens sábios, estudiosos das estrelas, sacerdotes do mistério, mas, acima de tudo, buscadores da verdade. O que para muitos seria apenas mais um ponto de luz no firmamento, para eles foi uma voz chamando: "O rei chegou. A promessa se cumpriu." E é assim que os grandes encontros com o divino acontecem. Não em meio ao barulho das multidões, mas no silêncio de quem busca. Enquanto os poderosos de Jerusalém dormiam cercados de ouro e medo, o céu se abria para homens estrangeiros, desconhecidos, distantes do templo, mas próximos de Deus. A estrela brilhou para todos, mas apenas alguns a seguiram, porque nem todo brilho é visto pelos olhos. Há luzes que só o coração enxerga. Esses homens deixaram tudo: suas terras, suas certezas, suas casas, seus títulos, e partiram sem saber quanto tempo caminhariam, quanto custaria a jornada, ou o que realmente encontrariam ao final. Seguiram apenas uma direção: o céu. É assim que começa toda a jornada de fé, quando a alma ouve algo que o corpo ainda não entende, quando o coração decide obedecer antes de ver. O chamado das estrelas é isso: um movimento invisível que arranca você do conforto e o lança na busca por algo maior. A cada noite que passava, o deserto parecia mais vasto e o silêncio mais profundo. Mas mesmo ali, em meio à escuridão e à solidão, a estrela permanecia firme, como se dissesse: "Continue." Quantas vezes na vida você também já sentiu vontade de parar? Quantas vezes o caminho pareceu longo demais, frio demais, solitário demais? E ainda assim, algo dentro de você insistia em seguir? É o mesmo chamado. O mesmo sopro divino que moveu os magos ainda atravessa o tempo para alcançar quem se recusa a desistir. Eles não eram santos intocáveis. Eram humanos, com dúvidas e medos. Homens que enfrentaram a incerteza, as tempestades, os perigos do deserto. Mas cada obstáculo revelava um propósito: provar que a fé não é feita de conveniência, e sim
de perseverança. Eles seguiram sem garantia, sem mapa, sem promessa de retorno, guiados apenas por um ponto distante no céu. E, no entanto, quanto mais caminhavam, mais a fé crescia, porque é no movimento que o milagre se manifesta. O brilho da estrela não era constante. Havia noites em que ela parecia desaparecer, como se testasse a paciência dos que a seguiam. E mesmo assim, eles continuaram. Porque quando Deus chama, Ele não promete facilidade, promete presença. E a presença dele é suficiente. Quando o caminho escurece, Ele acende a luz dentro. E é essa luz interior que os magos aprenderam a seguir, mesmo quando o céu parecia mudo. O chamado das estrelas é o chamado da alma que desperta. É a lembrança de que há algo sagrado esperando ser encontrado. Algo que o tempo, as crenças e o medo tentam esconder, mas que continua vivo. É o convite de Deus para que o ser humano volte a levantar os olhos, para que perceba que há sinais por toda parte, mesmo nas noites mais escuras. Os magos viram uma estrela, mas o verdadeiro milagre não estava no céu. Estava neles. O brilho que os guiava era o reflexo da fé que já carregavam no coração. Talvez você também tenha sentido esse chamado e ainda não percebeu. Talvez não tenha visto uma estrela, mas tenha sentido uma inquietação, um impulso inexplicável que te empurra para algo maior. Quando tudo parece estático e ainda assim algo dentro de você pulsa com força, saiba, é o mesmo chamado. A mesma voz que moveu os céus ainda fala, não com som, mas com propósito, porque o chamado das estrelas nunca cessou. Ele continua a ecoar nas vidas de todos aqueles que decidem buscar sentido, que acreditam que existe algo mais além do visível, que se recusam a aceitar a escuridão como destino. Quando você sente esse despertar, não ignore. É Deus chamando pelo nome, guiando você a sair da rotina para caminhar pela fé. Os magos atenderam a esse chamado e encontraram o próprio Deus feito homem. Você, quando decide responder, encontra o mesmo. Uma presença viva, silenciosa e transformadora. Porque toda luz que vem de Deus não aponta apenas para o céu, aponta para dentro. E quem tem coragem de seguir essa luz, nunca mais é o mesmo. Os guardiães do conhecimento perdido, ou digite as mudanças que deseja. Eles foram chamados de reis, mas não usavam coroas. Foram descritos como sábios, mas o que carregavam era mais do que sabedoria, era memória sagrada. Os magos do Oriente eram guardiões de um conhecimento tão antigo que antecedia impérios e religiões, um saber transmitido de geração em geração, preservado em silêncio, protegido em segredo. Eram homens que estudavam o movimento das estrelas, mas também compreendiam os mistérios da alma. Uniam ciência e fé, razão e revelação, como se cada cálculo astronômico fosse ao mesmo tempo uma oração. Esses homens vinham de terras distantes, onde o deserto tocava o horizonte e o tempo parecia ter parado. Viviam entre manuscritos, mapas celestes e antigas profecias escritas em línguas esquecidas. Eram sacerdotes e astrônomos, intérpretes da voz de Deus escrita no céu. A sabedoria deles não estava em saber muito, mas em perceber o que poucos enxergavam, que toda a verdade humana é apenas um reflexo da verdade divina. Eles compreendiam que as estrelas não brilham por acaso, que há uma harmonia invisível ligando o céu à terra e que quando essa harmonia se rompe, o mundo se perde na escuridão. Ao longo dos séculos, seu conhecimento foi sendo corrompido, distorcido e, em muitos casos, destruído. Reis temiam seu poder, sacerdotes os chamavam de hereges, impérios tentaram apagá-los da história. Mas o verdadeiro conhecimento não pode ser apagado. Ele se esconde, dorme, espera. Os magos carregavam dentro de si fragmentos dessa sabedoria primordial. O entendimento de que o universo é um livro e cada estrela é uma palavra escrita pela mão de Deus. O que os movia não era curiosidade intelectual, mas uma fé que ultrapassava fronteiras. Eles sabiam que o céu não mente. Quando viram a estrela diferente, compreenderam imediatamente. Um novo ciclo havia começado, e o mundo jamais seria o mesmo.
Aquela luz representava a fusão entre o invisível e o visível, o eterno e o humano. Era o selo de que a promessa divina estava se cumprindo. Na antiguidade, a palavra mago não significava ilusionista, mas homem de sabedoria, iniciado nos mistérios do divino. Eles eram estudiosos de antigas tradições persas e babilônicas, herdeiros de escolas espirituais que mantinham o equilíbrio entre o conhecimento do céu e o serviço à terra. Para eles, seguir a estrela não era um ato de superstição, mas de obediência. Aquele sinal era o cumprimento de tudo o que esperaram por gerações. E enquanto o mundo comum vivia preso à rotina da sobrevivência, esses homens viviam para compreender o invisível. Cada noite era um templo, cada estrela um altar. As observações do firmamento eram feitas com reverência, como se pudessem ouvir o próprio Criador respirando entre as constelações. Essa percepção os tornava diferentes, não apenas sábios, mas sensíveis à linguagem de Deus. Eles sabiam que quando o céu fala, o sábio escuta, o tolo zomba e o indiferente adormece. Ao partirem rumo ao desconhecido, não estavam apenas viajando em busca de um rei terreno, mas retornando às origens do propósito humano, reconhecer a presença divina na matéria, enxergar Deus na carne, o eterno no temporário. Aquela jornada era para eles a última prova de uma sabedoria milenar. Se a estrela era verdadeira, então a fé também era. E se o céu estava certo, o coração deles estava em paz. Os magos eram guardiões não apenas do conhecimento, mas da humildade que o conhecimento exige. Sabiam que o saber sem adoração se torna orgulho e que a inteligência sem amor se transforma em vaidade. Por isso, antes de saírem, prepararam-se com rituais de purificação e silêncio. Eles sabiam que ninguém se aproxima do divino com as mãos cheias de respostas, mas com o coração disposto a ouvir. Ao longo da jornada, lembravam-se dos ensinamentos de seus mestres. A verdadeira luz não está nas estrelas que brilham, mas naquelas que iluminam por dentro. Assim, cada passo se tornava uma prece. Cada noite de cansaço era um lembrete de que o saber sem fé é caminho curto, mas a fé com conhecimento é estrada eterna. A sabedoria dos magos foi o primeiro elo entre a ciência e a fé, o ponto onde o estudo das leis do universo encontrou o toque do invisível. Eles compreendiam que Deus não se opõe ao conhecimento, mas o amplia, o redime e o santifica. E por isso foram chamados, porque o nascimento de Cristo não era apenas um evento religioso. Era o momento em que a sabedoria humana seria convidada a se curvar diante da sabedoria divina. Quando enfim se aproximaram da Judéia, traziam não apenas presentes, mas séculos de mistério e expectativa. Carregavam em seus olhos a consciência de que algo maior do que todas as civilizações estava prestes a acontecer. O brilho da estrela refletia nos seus rostos, mas dentro deles já ardia uma luz mais intensa, a certeza de que o conhecimento que guardaram por séculos finalmente encontraria seu sentido. Eles eram os últimos representantes de uma linhagem antiga de buscadores, homens que sabiam que a verdade de Deus não é propriedade de um povo, mas revelação para toda a humanidade. E naquele instante, ao seguir a estrela, tornaram-se o símbolo da ponte entre o saber e a fé, entre a mente e o espírito, entre o que o homem pode entender e o que só o coração pode reconhecer. Porque o verdadeiro guardião do conhecimento perdido não é aquele que sabe muito, mas aquele que entende que todo saber aponta para o mesmo destino: ajoelhar-se diante da verdade feita carne. E essa verdade, envolta em simplicidade e luz, esperava por eles numa manjedoura. A profecia oculta de Daniel. Séculos antes de os magos partirem de suas terras, um homem havia deixado um legado espiritual que atravessaria impérios e gerações. Seu nome era Daniel, profeta, intérprete de sonhos, servo fiel em meio a reis pagãos. Durante o cativeiro na Babilônia, quando Israel chorava a perda de sua terra, Daniel não apenas manteve sua fé, mas plantou sementes que floresceriam muito além de seu tempo. Entre as suas visões e escritos, escondia-se uma profecia que apontava para o nascimento do Messias, um cálculo sagrado que unia tempo e eternidade.
E foi essa profecia, guardada entre os sábios do Oriente, que se tornaria o mapa secreto que os magos seguiriam séculos depois. Daniel não falava por si mesmo. Suas palavras eram ditadas por um espírito que compreendia os mistérios do universo. Quando ele revelou o sonho de Nabucodonosor e interpretou o significado das estátuas, falava sobre reinos que viriam e cairiam, até o dia em que um reino eterno se estabeleceria para sempre. Esse reino, diferente de todos os outros, seria inaugurado por alguém enviado do alto, o Filho do Deus vivo. E entre os escritos de Daniel, havia não apenas símbolos, mas números, sinais, períodos proféticos. Entre eles, um cálculo exato que indicava quando o ungido surgiria na história. Os magos, como estudiosos das antigas tradições babilônicas, tinham acesso a esses manuscritos. Sabiam que Daniel não era um profeta comum. Ele havia sido o único entre os sábios que decifrou os sonhos do rei, e por isso foi colocado à frente de todos os magos da Babilônia. É provável que desde então tenha iniciado uma linhagem de buscadores que preservariam o conhecimento sobre o Deus de Israel. Ele ensinou que o céu não fala apenas através das estrelas, mas também através dos tempos, que cada ciclo da história é uma engrenagem dentro do propósito divino. Essa herança não foi esquecida. Entre os magos de geração em geração, manteve-se o respeito pelo profeta estrangeiro que revelara o Deus invisível. E quando, séculos mais tarde, uma nova luz brilhou no céu, o eco das palavras de Daniel se reacendeu em seus corações. Eles entenderam imediatamente. O tempo havia se cumprido. O que Daniel previu estava prestes a acontecer. Aquela estrela era o selo final, o cumprimento da promessa. A profecia oculta não se tratava apenas de um número ou um cálculo, mas de um pacto espiritual. Daniel havia recebido de Deus uma visão sobre a vinda do Messias que libertaria não apenas Israel, mas toda a humanidade. Sua mensagem falava de restauração, de reconciliação e de um novo pacto entre o Criador e a criação. Os magos compreenderam que aquele rei recém-nascido seria diferente de todos, um soberano que reinaria não pela força, mas pela luz. Durante séculos, aquele conhecimento foi guardado com zelo. Nem todos os sábios o compreendiam. Muitos o consideravam uma lenda, mas havia um pequeno grupo que esperava. Eles sabiam que o céu confirmaria o momento exato com um sinal. Uma estrela fora de lugar, um brilho diferente, um ponto fixo onde não deveria haver luz. E quando isso aconteceu, entenderam que o que Daniel havia anunciado não era metáfora, mas realidade. A viagem dos magos começou como uma leitura astronômica e terminou como uma experiência espiritual. Enquanto caminhavam, as palavras antigas de Daniel os acompanhavam como uma voz silenciosa dentro da alma. O tempo do ungido chegou. Cada noite, ao contemplar a estrela, lembravam-se das visões de Daniel sobre o trono de fogo, sobre o Filho do Homem vindo nas nuvens. Eles estavam prestes a testemunhar o cumprimento daquilo que o profeta vira em espírito séculos antes. Há algo profundamente simbólico nisso. Deus não apenas revelou o futuro a Daniel, preparou por meio dele o caminho para que homens de outra cultura, outra língua e outra fé reconhecessem o nascimento de Cristo. Essa é a beleza da profecia. Ela não pertence a um povo, mas a todos os que têm ouvidos para ouvir. A voz de Deus atravessa fronteiras, fala em códigos universais e alcança até aqueles que o mundo não esperava que o compreendessem. A profecia oculta de Daniel é também uma metáfora da revelação que Deus reserva a quem busca com sinceridade. Nem tudo o que ele revela é compreendido de imediato. Às vezes, as promessas ficam guardadas, esperando o tempo certo para se manifestar. Daniel viu, mas não viveu o cumprimento. Os magos viveram, mas só compreenderam porque alguém, antes deles, teve coragem de crer. Assim é a dinâmica do divino. Um semeia, outro colhe, mas é o mesmo Espírito que age em ambos. O mais extraordinário é perceber que o mesmo Deus que falou com Daniel no exílio foi o que moveu o coração dos magos no deserto. Ele nunca deixou de falar, apenas muda o modo de se revelar. E se ontem foi por meio de estrelas e sonhos,
Hoje é por meio da consciência desperta e da fé que insiste em seguir mesmo sem entender tudo. O céu ainda fala e as profecias ainda se cumprem. Não porque o tempo as empurra, mas porque Deus continua a agir com precisão. Daniel acreditou no invisível. Os magos acreditaram no impossível. E entre esses dois atos de fé, o céu se abriu e a promessa se tornou carne. O que começou em visões e cálculos terminou em adoração e entrega. A profecia oculta cumpriu seu propósito: guiar os que buscam o eterno até a presença viva de Deus. E essa presença, ainda hoje, continua chamando, ensinando e revelando aos que ousam olhar para o alto e reconhecer que nenhuma estrela brilha sem motivo. O segredo do silêncio bíblico. Entre tantos detalhes descritos nas Escrituras sobre o nascimento de Cristo, há um silêncio que chama a atenção. O texto menciona os magos, mas não diz quantos eram, de onde vieram exatamente, nem seus nomes, e logo os deixa desaparecer entre as linhas da história. Esse silêncio não é descuido nem esquecimento, é mistério. É o modo como Deus fala quando quer que o homem aprenda a escutar além das palavras. A ausência de detalhes sobre os magos não é uma falha da narrativa, mas uma revelação velada, um convite para que o leitor busque mais do que o texto mostra, para que enxergue o invisível por trás do visível. A Bíblia, em sua sabedoria divina, usa o silêncio como linguagem. Quando ela se cala, é porque o Espírito quer que a alma fale, e nesse caso, o silêncio em torno dos magos guarda um segredo sobre o próprio modo como Deus se revela. Ele não entrega respostas completas, entrega caminhos. Não dá mapas prontos, dá sinais. E quem tem coração desperto, compreende que esse é o método do divino: ocultar o essencial à superfície para revelar a profundidade apenas aos que mergulham. Os magos foram testemunhas de um milagre, mas a Escritura preferiu esconder suas identidades. Talvez porque Deus quisesse mostrar que não importa quem são, mas o que representam. Eles são a imagem do buscador espiritual, do homem que atravessa fronteiras para encontrar o sentido da vida. O anonimato deles é proposital. Simboliza que o chamado do céu é universal, e qualquer pessoa que tenha coragem de seguir a luz pode se tornar parte dessa história. O mistério está em perceber que a Bíblia não quis que você soubesse quem foram os magos, mas que entendesse o porquê de eles terem ido. O silêncio divino também protege o sagrado. Há verdades que não podem ser expostas a quem não está preparado para compreendê-las. Se o texto revelasse tudo sobre aqueles homens, talvez a humanidade tivesse transformado a jornada deles em idolatria, e o foco deixaria de ser o Cristo e passaria a ser os que o encontraram. O Espírito, portanto, oculta detalhes não para esconder a verdade, mas para preservar sua pureza. É por isso que as coisas mais profundas de Deus raramente são ditas em voz alta. Elas são sentidas, intuídas, discernidas na quietude do coração. Há poder no silêncio. Foi no silêncio que o anjo apareceu a Maria. Foi no silêncio que José compreendeu o sonho que mudaria sua vida. Foi no silêncio do deserto que os magos ouviram o chamado das estrelas. O silêncio é o idioma dos céus. É nele que o Espírito fala sem som, e quem aprende a ouvir esse idioma descobre o segredo dos segredos. A Bíblia, ao silenciar sobre certos fatos, está nos ensinando que a revelação não está no excesso de informação, mas na profundidade da percepção. Quando o texto se cala sobre os magos, ele também nos convida a refletir sobre algo maior: o modo como Deus age. Ele não se impõe, ele se insinua, ele não grita, ele sussurra, ele não prova sua presença com espetáculos, mas com sinais discretos que exigem fé para serem reconhecidos. É por isso que muitos passam pela vida sem perceber o divino, porque esperam o estrondo quando Deus prefere o sussurro. O silêncio da Bíblia é o espelho desse mistério. Revela mais a quem se dispõe a ouvir do que a quem apenas lê. Os magos representam aqueles que escutam o que o mundo ignora. Enquanto muitos exigem provas, eles seguem uma estrela. Enquanto a maioria busca explicações, eles buscam sentido. O silêncio bíblico sobre eles
É o mesmo silêncio que envolve os mistérios da fé, um espaço sagrado onde a mente não pode entrar, mas o coração pode compreender. Deus se revela nesse espaço, onde a razão se cala e a alma desperta. Quando os magos chegaram a Jerusalém, trouxeram perguntas, não certezas. E é nesse gesto que o silêncio se transforma em ensino. O buscador espiritual não teme o mistério, ele o respeita. O silêncio de Deus não é ausência, é pedagogia. Ele ensina através do não dito, forma através do invisível e transforma através da espera. Cada espaço em branco nas Escrituras é um convite para que o leitor se torne parte da revelação, para que o coração complete o que a pena não escreveu. O segredo do silêncio bíblico é simples e profundo. Deus só fala plenamente a quem é capaz de permanecer quieto o bastante para ouvir. Os magos entenderam isso. Seguiram um sinal sem exigir garantias. Adoraram um menino sem precisar de títulos. Voltaram por outro caminho em silêncio, porque sabiam que certos encontros não precisam ser explicados, precisam ser guardados. Há experiências que o céu permite apenas a quem aprendeu o valor do silêncio. E talvez seja por isso que, ainda hoje, o Espírito fala mais no intervalo entre as palavras do que nas palavras em si. Quando você lê e sente algo que não está escrito, é ali que Deus está. O mesmo Deus que escolheu se revelar aos magos, sem dizer quem eram, continua a se revelar a cada pessoa que decide ouvir o invisível. O silêncio bíblico não é vazio, é plenitude. É a voz de Deus disfarçada de quietude, convidando você a não apenas entender a história, mas a vivê-la dentro do coração. A estrela que falava com a alma. A estrela de Belém não era apenas um ponto luminoso atravessando o céu noturno. Ela era uma mensagem viva, uma voz silenciosa do próprio Criador. Enquanto os povos viam apenas um fenômeno distante, os magos ouviram nela algo que não podia ser explicado com cálculos nem instrumentos, um chamado direto à alma. Porque Deus não fala apenas por meio das Escrituras, ele fala também pela criação, e há momentos em que o universo inteiro se torna um altar. Aquele brilho era mais do que luz, era revelação. Era o sussurro de Deus disfarçado de clarão. Um convite para os que ainda tinham fé o bastante para seguir um sinal que só o coração compreendia. Os magos perceberam o que o mundo ignorou. Para eles, a estrela não era um fenômeno natural, mas sobrenatural, um código celeste que unia o visível ao invisível. Sabiam que o firmamento obedecia às leis divinas e que quando uma estrela se movia de maneira incomum, o céu estava anunciando algo maior que a ciência. A luz que apareceu sobre Belém era o ponto de encontro entre o infinito e o humano, o testemunho silencioso de que o próprio Deus havia entrado na história. Aquele sinal não apenas guiava o caminho, iluminava o propósito. A estrela falava, mas não com palavras. Ela falava com presença. Cada noite, ao contemplá-la, os magos sentiam o mesmo arrepio que sentimos quando Deus se aproxima. Era como se o céu respirasse junto com eles. Cada passo dado em direção àquela luz era também um mergulho mais fundo na fé. Eles não seguiam um astro, seguiam uma promessa. Não eram guiados pela curiosidade, mas pela convicção de que havia um sentido oculto no brilho daquela estrela. O que o olho via, o espírito traduzia. O que o céu mostrava, o coração entendia. Essa estrela não foi feita para ser admirada, mas para ser seguida, porque as manifestações de Deus nunca são para impressionar, e sim para conduzir. O verdadeiro milagre não foi o movimento do corpo celeste, mas o despertar que ele causou. Enquanto a maioria observava e esquecia, os magos observaram e obedeceram. Eles sentiram que aquele sinal não se repetiria e que ignorá-lo seria o mesmo que recusar um encontro com o próprio Criador. A fé deles os moveu, e é essa mesma fé que continua chamando homens e mulheres a deixarem o conhecido e irem em direção ao divino. A estrela de Belém não brilhou por acaso. Desde o princípio, estava marcada para aquele momento exato, naquela região do céu diante daqueles olhos. Deus orquestrou o tempo e o espaço
para que, no instante em que a promessa se cumprisse, o universo se curvasse em adoração. E o brilho da estrela era o símbolo desse ato, o cosmos inteiro celebrando o nascimento da luz verdadeira. Por isso, sua luz não era fria como a dos outros astros, era viva, pulsante, quase espiritual. Era uma chama no firmamento acesa pela vontade de Deus, iluminando não apenas um caminho, mas uma história. Cada ser humano, em algum ponto da vida, encontra sua própria estrela de Belém. Um momento em que algo desperta, um sinal que rompe a rotina e faz o coração entender que há mais além do visível. Às vezes, essa estrela aparece em forma de coincidência, de encontro, de intuição, de palavra. Outras vezes, em meio à dor ou ao silêncio. Mas a essência é a mesma. Deus continua enviando sinais para os que ainda olham para o alto. O problema é que o mundo moderno desaprendeu a ver o céu. As pessoas olham para as telas, mas não para as estrelas. Correm atrás de respostas rápidas, mas se esquecem de buscar os sinais lentos e profundos que o Espírito ainda envia. Os magos ouviram a voz da estrela porque o coração deles estava limpo de ruído. Eles haviam aprendido a ouvir o que não se diz, a enxergar o que não se mostra. Por isso, foram os únicos capazes de compreender que o brilho no céu não era um espetáculo, mas uma mensagem. A estrela falava com a alma, porque era da mesma essência da alma. Luz. E a luz reconhece a luz. É por isso que aquele sinal não foi percebido pelos religiosos da época, mas por homens de longe, estrangeiros considerados pagãos. A fé verdadeira não está no título que o homem carrega, mas na sensibilidade de reconhecer quando Deus fala. Aquela estrela era o reflexo do próprio Cristo. Assim como ela brilhou no meio da noite, o Filho de Deus viria brilhar no meio da escuridão do mundo. Assim como ela guiou os que buscavam, ele se tornaria o caminho para os que se perdiam. Assim como ela se moveu silenciosamente pelos céus, ele caminharia humildemente pela terra. O sinal no firmamento era um prenúncio do que aconteceria no coração dos homens. A luz do alto invadindo o escuro da alma. E essa mesma estrela continua viva. Não no céu visível, mas no espírito de quem crê. Deus ainda fala através dos sinais, ainda desperta corações, ainda acende luzes onde tudo parece apagado. A diferença é que hoje a estrela não aparece fora, mas dentro. É o brilho da fé que guia quando tudo parece sem direção. É a certeza silenciosa que sussurra: continua, há um propósito. A estrela que falava com a alma continua falando, e quem aprende a ouvir o céu descobre que o verdadeiro milagre não foi o brilho de uma luz distante, mas o despertar de uma luz interior. É essa voz silenciosa, essa presença discreta e real, que move os que acreditam e renova os que buscam. A mesma luz que guiou os magos até o Salvador é a que, hoje, tenta guiar você. E talvez, enquanto escuta esta história, ela já esteja brilhando aí dentro, chamando você a seguir em direção ao que é eterno. A conspiração dos reis e dos sacerdotes. Quando os magos chegaram a Jerusalém, trazendo a notícia de que haviam visto a estrela que anunciava o nascimento do rei dos judeus, o silêncio do céu se transformou em alvoroço na terra. Herodes se inquietou. Os sacerdotes se incomodaram. Os escribas se reuniram às pressas para interpretar o que significava aquela visita inesperada. E o medo começou a se espalhar como sombra entre os corredores do poder. Porque o que os magos traziam não era apenas a história de uma estrela. Era uma ameaça à ordem estabelecida. A luz que guiava os sábios do Oriente começava a expor a escuridão dos que governavam a fé e o império. Herodes, um homem acostumado a reinar pela força e pelo medo, viu na estrela um presságio de perda. Para ele, o nascimento de um novo rei significava o fim de seu trono. E os sacerdotes, temendo perder o controle espiritual sobre o povo, uniram-se ao mesmo temor. A profecia que deveria trazer esperança, agora despertava desespero nos corações tomados pelo poder. A chegada dos magos foi o momento em que o céu tocou o chão e revelou o contraste entre os que buscam a verdade e os que tentam controlá-la. Enquanto os magos buscavam a luz, os governantes planejavam como apagá-la.
O encontro deles com Herodes é o retrato perfeito do conflito entre a fé e o sistema, entre o chamado de Deus e os interesses humanos. Herodes ouviu a história dos magos com falsa reverência. Fingiu querer adorar o menino, mas em seu coração tramava sua morte. É assim que a escuridão age, disfarçada de devoção, vestida de piedade. Por trás de um discurso religioso, esconde-se o medo de perder poder. O verdadeiro inimigo da fé nunca foi a dúvida, mas o controle. Os magos não sabiam que estavam sendo usados como mensageiros e, ao mesmo tempo, como alvos. Cada palavra que disseram, cada direção que indicaram, servia ao plano oculto de Herodes. Mas Deus, que fala antes de ser ouvido, já havia preparado o livramento. Mesmo sem perceber, os magos se tornaram parte de uma conspiração divina muito maior do que a conspiração dos homens. O céu se movia acima das intenções humanas, e nenhum trono terreno poderia deter o que havia sido decretado desde a eternidade. É nesse ponto da história que a espiritualidade revela sua face mais desafiadora. Quando a luz de Deus começa a brilhar, a escuridão reage. E não é diferente hoje. Sempre que a verdade se manifesta, o poder tenta silenciá-la. Sempre que uma alma desperta, o sistema tenta fazê-la voltar a dormir. Herodes e os sacerdotes representam mais do que personagens históricos, representam forças atemporais. Um tenta eliminar o novo que ameaça seu domínio. O outro tenta prender Deus dentro de um templo para que ele não fale fora dele. Ambos têm medo do mesmo, perder o controle sobre o sagrado. Os magos, sem saber, colocaram em choque dois mundos. De um lado, o céu, chamando para um novo tempo de revelação. Do outro, a terra, agarrada ao passado e ao poder. Mas o plano divino não se curva a nenhum império. Quando Herodes ordenou que os sacerdotes consultassem as profecias, eles confirmaram que o Messias nasceria em Belém. O rei ouviu a resposta que buscava, mas não entendeu a essência, porque o coração cego pelo medo não reconhece a luz mesmo quando ela brilha diante dos olhos. Os magos seguiram a estrela outra vez e ela os conduziu exatamente onde deveriam estar, longe das intrigas, longe do palácio, longe das vozes que queriam manipular o sagrado. Foi nesse distanciamento que o divino se revelou em pureza. A estrela os levou até um estábulo, o lugar que Herodes jamais imaginaria procurar. Deus sempre escolhe os cenários improváveis para confundir os poderosos. Enquanto o rei conspirava, o Cristo nascia em humildade. Enquanto os sacerdotes argumentavam sobre o Messias já estava entre os pobres. Quando os magos finalmente o encontraram, entenderam tudo. O verdadeiro rei não precisava de trono. Sua coroa era a luz, seu cetro era a verdade e seu reino era a paz. A conspiração dos reis e dos sacerdotes se desfez diante da simplicidade do amor. Porque nenhuma trama humana pode deter o plano de Deus. O poder que tenta sufocar a luz só serve para fazê-la brilhar com mais força. Deus sempre trabalhou assim. Quando os impérios tentam controlar o céu, ele fala com os pastores. Quando os palácios tentam manipular a fé, ele se revela no silêncio dos campos. E quando os líderes se perdem em rituais, ele desperta estrangeiros para seguirem uma estrela. É o jeito divino de lembrar ao mundo que o sagrado não pertence a quem o domina, mas a quem o busca. Os magos saíram de Jerusalém com os olhos abertos. Haviam sentido a tensão no ar, o peso do medo, a presença da falsidade. E guiados novamente pela estrela, compreenderam que não se entra na presença de Deus com a mente do império, mas com a humildade da fé. Quando adoraram o menino, estavam não apenas honrando o Messias, mas proclamando o fim de uma era. O nascimento de Cristo era o nascimento de um novo tempo. Um tempo em que os reinos humanos perderiam o poder de definir o que é divino. Depois que o visitaram, foram advertidos em sonho a não voltarem para Herodes. Obedeceram e partiram por outro caminho. Esse outro caminho não era apenas geográfico, era espiritual. Representava a ruptura definitiva entre o conhecimento verdadeiro e a manipulação religiosa, entre o poder humano e a soberania divina. Quando o céu fala, até o mais sábio deve aprender a obedecer. A conspiração dos reis e dos sacerdotes terminou no fracasso,
mas a mensagem permaneceu. Todo sistema que tenta prender Deus dentro de seus limites acaba ruindo diante da verdade. O Cristo nasceu. O mundo mudou e os magos voltaram diferentes, porque ninguém encontra o Rei da Luz e volta o mesmo. Eles entenderam que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em se render. E quem aprende isso, descobre que não há conspiração capaz de apagar a luz que Deus acende. Os presentes e o código divino. Quando os magos finalmente encontraram o menino, o céu parecia mais silencioso, como se todo o universo tivesse se curvado diante daquela cena. A estrela parou acima do lugar exato, e naquele instante os sábios compreenderam que a busca havia terminado. Não diante de um trono, mas diante de uma manjedoura. Não diante de um rei coroado, mas de um recém-nascido envolto em panos. E foi ali, no contraste entre a glória esperada e a simplicidade encontrada, que os magos entenderam o verdadeiro sentido da profecia. Eles se ajoelharam, não diante de um poder humano, mas diante do próprio Deus revelado em fraqueza. E de suas mãos apresentaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra, que pareciam simples oferendas, mas escondiam dentro de si um código divino. O ouro era símbolo da realeza. Representava o reconhecimento do menino como rei. Não apenas um rei terreno, mas o soberano de toda a criação. Ao entregar o ouro, os magos proclamavam que nenhum trono humano poderia se igualar ao trono daquele que havia vindo do alto. O brilho do ouro refletia o brilho da estrela e, ao mesmo tempo, o brilho interior da fé. Era como se cada fragmento dourado dissesse: Tu és o verdadeiro rei, o que governa não pela espada, mas pela luz. Aquele gesto encerrava séculos de expectativa e confirmava que a realeza divina não tem forma nem coroa. Ela se manifesta na autoridade silenciosa do amor. O incenso, por sua vez, era o símbolo da divindade. Era usado nos templos, onde a fumaça subia ao céu como oração. Ao oferecê-lo, os magos declaravam que o menino não era apenas um profeta ou um mestre iluminado, mas o próprio Deus habitando entre os homens. A fragrância do incenso enchia o ar como um lembrete. O invisível se tornara visível, o eterno se fizera carne. O perfume subia aos céus, enquanto as preces dos magos desciam em gratidão. Aquele aroma misturava o humano e o divino, como se o ar de Belém se tornasse sagrado por um instante. Era a confissão da fé em forma de oferenda. Deus estava ali, respirando entre eles, e a mirra, o mais misterioso dos presentes, falava de sacrifício. Usada para ungir corpos e preparar os mortos, simbolizava a dor, a redenção e a entrega. Nenhum dos magos poderia compreender totalmente o alcance desse gesto, mas o Espírito os inspirava. Ao colocar a mirra diante do menino, eles selavam a profecia do Calvário. Aquele que nascera para governar também havia nascido para morrer. O rei e o cordeiro estavam reunidos no mesmo corpo. A mirra dizia o que as palavras não ousavam, que o amor verdadeiro é sempre acompanhado pelo sacrifício. Esses 3 presentes não foram escolhidos por acaso. Eram parte de um código espiritual que o céu havia revelado àqueles que sabiam decifrar os sinais. O ouro falava ao rei, o incenso ao Deus e a mirra ao Redentor. Juntos, formavam a mensagem completa do Evangelho: soberania, presença e salvação. Cada dom oferecido era uma chave que abria um aspecto do mistério divino. O ouro representava o domínio do Espírito sobre o mundo. O incenso revelava a comunhão entre Deus e o homem. A mirra antecipava a vitória sobre a morte. Era o Evangelho revelado em gestos, não em palavras. Mas havia um quarto presente invisível, que a Bíblia não menciona, mas que transparece em todo o relato: a fé. Porque os magos não ofereceram apenas o que possuíam, ofereceram quem eram. Ajoelharam-se diante de um bebê sem coroas, sem milagres, sem discursos. Creram sem ver provas. E é esse o presente que Deus mais valoriza: a fé que reconhece a verdade antes que ela se manifeste plenamente. O ouro, o incenso e a mirra representavam o que tinham nas mãos.
A fé representava o que tinham no coração. Esse momento era o ponto culminante de toda a jornada. O deserto, o frio, o medo, a conspiração, tudo fazia sentido diante daquele olhar infantil. O universo inteiro parecia conter a respiração. Os magos não sabiam, mas naquele instante o tempo se dobrava sobre si mesmo. Os profetas do passado, os anjos do céu e os buscadores do futuro se uniam invisivelmente ao redor daquela manjedoura, porque cada gesto deles carregava um eco eterno. Eles não estavam apenas oferecendo presentes, estavam proclamando o maior dos mistérios. Deus havia descido para habitar entre os homens, e há ainda outro significado oculto nesse ato. O ouro representa o que é terreno, o incenso o que é espiritual, e a mirra o que é eterno. Quando esses três elementos são oferecidos juntos, eles restauram a harmonia entre corpo, alma e espírito. É como se, naquele momento, a humanidade estivesse sendo curada. O gesto dos magos era um ritual de reconciliação, um símbolo de que o homem e Deus voltavam a se encontrar. Por isso, a estrela parou, porque a jornada havia cumprido seu propósito. O céu e a terra estavam novamente em sintonia. Ao partirem, os magos deixaram muito mais do que ouro, incenso e mirra. Deixaram um testemunho para toda a geração futura. A sabedoria verdadeira termina em adoração. O conhecimento que não se ajoelha diante de Deus se torna vaidade, mas o que se curva diante da luz se transforma em revelação. Eles compreenderam que o poder da vida não está em possuir, mas em oferecer, e que o maior presente que um homem pode dar é reconhecer a presença divina, mesmo quando ela se revela em simplicidade. Aqueles três presentes tão conhecidos continuam sendo um espelho do que cada alma precisa entregar. O ouro é o orgulho que se transforma em entrega. O incenso é a fé que se transforma em oração. A mirra é a dor que se transforma em redenção. Cada um de nós, quando se aproxima de Cristo, traz algo dessas três substâncias no coração. E só quando aprendemos a oferecer tudo, o que temos, o que somos e o que sentimos, é que o milagre acontece. Os magos se levantaram diferentes. A luz que vinha da estrela agora brilhava dentro deles. Tinham encontrado o Deus vivo, e isso bastava. O código divino estava completo, não em palavras escritas, mas em gestos eternos. Aquele que nasceu entre animais seria um dia adorado entre anjos. E os presentes dos magos permaneceriam como testemunho silencioso de que toda sabedoria verdadeira termina aos pés do Cristo. A jornada interior dos magos. A viagem dos magos começou nas estrelas, mas terminou dentro deles. O que parecia uma travessia por desertos e montanhas era, na verdade, uma peregrinação da alma em busca de sentido. A cada passo que davam, o corpo caminhava por fora, mas o espírito avançava por dentro, porque há caminhos que não se percorrem com os pés, e sim com o coração. A estrela no alto era apenas o reflexo da luz que já ardia dentro deles. Deus os conduzia não apenas por coordenadas celestes, mas por um trajeto espiritual traçado desde o princípio. Eles deixaram suas casas, suas tradições, seus títulos, suas certezas. Foram movidos por uma fome que a razão não saciava. O mundo em que viviam era repleto de conhecimento, mas vazio de revelação. Sabiam medir os céus, mas não conheciam ainda o Criador. Por isso, quando a estrela apareceu, algo dentro deles despertou. Uma lembrança antiga, uma intuição profunda de que aquele sinal não era apenas um fenômeno, mas um chamado. Era como se o próprio Deus dissesse: venham, a sabedoria que vocês buscam tem rosto. E eles foram. No início da jornada, cada um trazia consigo o peso da vaidade, o orgulho do saber, o conforto das posses. Mas a longa travessia tratou de purificar tudo isso. O deserto é o grande espelho da alma. Lá, não há distrações, não há ruído, não há onde se esconder. É onde o homem se encontra com o que realmente é. E foi assim com os magos. Sob o sol escaldante e as noites frias, aprenderam que a verdadeira sabedoria não está em acumular respostas, mas em suportar o silêncio de Deus sem desistir.
A cada milha percorrida, um pedaço do ego ficava para trás e um fragmento de fé surgia em seu lugar. Houve momentos em que a estrela parecia desaparecer, o céu se tornava opaco, o caminho incerto. E nesses momentos o coração deles era testado. Porque seguir quando tudo está claro é fácil, mas continuar quando a luz se esconde é o verdadeiro ato de fé. Foi ali que aprenderam o maior segredo da caminhada espiritual. Deus nem sempre mostra o destino, mas nunca deixa de guiar. O silêncio não é ausência, é método. E quem confia, aprende a andar mesmo sem ver. Cada noite de dúvida se transformava em oração. Cada amanhecer trazia nova esperança. O cansaço físico se misturava ao êxtase espiritual. O vento que soprava no deserto parecia sussurrar verdades invisíveis. E a solidão, que antes parecia castigo, tornou-se presença. Porque quem busca a Deus de verdade nunca está só. Ele se esconde apenas o suficiente para ser encontrado. Quando chegaram a Jerusalém, perceberam como a fé pode se perder entre as paredes da religião. Viram líderes preocupados com poder, sacerdotes frios diante da profecia, e entenderam que a jornada exterior era também uma metáfora da jornada interior, a passagem da mente para o coração. Enquanto os religiosos discutiam sobre onde o Messias nasceria, eles decidiram continuar seguindo o que o Espírito mostrava. E foi assim que encontraram o que tantos conheciam, mas poucos buscavam. A cada passo, a fé se tornava mais pura, o orgulho mais leve e o propósito mais claro. A estrela voltou a brilhar, e eles perceberam que a luz nunca havia desaparecido, apenas se movido para um ponto onde só a obediência poderia alcançá-la. A fé amadurece assim. Deus retira o sinal exterior para que o homem descubra o interior. Quando seguiram novamente a luz, já não eram apenas estudiosos do céu, eram peregrinos do Espírito. E quando finalmente chegaram diante da manjedoura, entenderam o sentido de toda a jornada. O caminho os havia moldado para aquele momento. As lágrimas que desceram de seus olhos não eram apenas emoção, eram revelação. Eles perceberam que haviam procurado o Rei nas alturas e o encontraram no chão. Buscaram o divino nas constelações e o encontraram nos olhos de uma criança. O Deus que antes estudavam agora os olhava em silêncio, e esse silêncio dizia tudo. Naquele instante, a estrela brilhou com intensidade como nunca antes, mas não apenas no céu. Brilhou dentro deles. O mesmo fogo que os moveu desde o Oriente agora ardia em seus corações. A busca havia terminado, mas o chamado apenas começava. Eles entenderam que não haviam cruzado o deserto para encontrar um bebê, mas para encontrar a si mesmos, para descobrir que a luz que procuravam sempre esteve dentro. O céu apenas a refletia. A jornada interior dos magos é o reflexo de toda a alma que decide seguir a voz de Deus. No começo, há brilho e curiosidade. Depois, silêncio e provação. E por fim, revelação e transformação. É o processo da fé. Sair do conhecido, atravessar o incerto e encontrar o eterno. Todo aquele que aceita seguir o chamado divino faz a mesma travessia. Talvez sem estrela, talvez sem deserto, mas sempre com o mesmo propósito: deixar-se conduzir até o lugar onde o divino toca o humano. Ao voltarem por outro caminho, eles já não eram os mesmos. O mapa havia mudado, mas o mundo interior havia sido completamente redesenhado. A jornada espiritual não termina quando encontramos Deus, mas quando permitimos que Ele nos transforme. O retorno dos magos simboliza isso: a volta à vida comum, mas com olhos diferentes, com alma desperta. Eles partiram sábios e voltaram iluminados, porque a luz que antes seguia fora, agora habitava dentro. E é assim também com você. Cada busca sincera por Deus é uma jornada interior. Cada dúvida enfrentada, cada silêncio suportado, cada fé mantida é parte do caminho. E quando você finalmente o encontra, descobre o mesmo que os magos descobriram: que o céu que procurava sempre esteve no coração, esperando o momento certo para brilhar. O despertar do terceiro dia. Os magos deixaram Belém em silêncio,
levando no coração um mistério que palavras não poderiam traduzir. Tinham se curvado diante da verdade viva e sabiam que nada mais seria igual. Naquela noite, Deus falou com eles em sonho e os advertiu a não voltarem para Herodes. Obedeceram e partiram por outro caminho. Essa simples decisão marcava mais do que uma rota geográfica. Representava o nascimento de uma nova consciência. Eles haviam despertado, não apenas para um novo caminho, mas para uma nova forma de ver o mundo. O encontro com Cristo havia rompido o véu do entendimento humano. Era como se, após séculos de busca, o Espírito finalmente tivesse aberto os olhos deles para a verdadeira sabedoria, a de que conhecer a Deus é se deixar transformar por Ele. O outro caminho é o símbolo da conversão interior. É a passagem da mente para o Espírito, da razão para a revelação. Os magos começaram a jornada guiados por cálculos e terminaram guiados por fé. Iniciaram o caminho como estudiosos das estrelas e voltaram como testemunhas da luz. Aquela mudança de direção não foi uma fuga, foi uma ressurreição. Era o terceiro dia da alma, o momento em que o homem desperta para a vida divina, depois de atravessar o deserto da ignorância e o silêncio da espera. A expressão terceiro dia atravessa toda a Escritura como sinal de renovação. No terceiro dia, Abraão viu o monte do sacrifício. No terceiro dia, Jonas saiu do ventre do peixe. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. O número 3 representa o tempo da gestação espiritual, o intervalo entre a promessa e o cumprimento. E os magos, ao voltarem por outro caminho, viviam seu próprio terceiro dia. O antigo homem, guiado pela busca exterior, havia morrido. E em seu lugar nascia o novo homem, guiado pela presença interior. Eles ressurgiram como almas despertas, conscientes de que a luz de Deus não se segue apenas, ela se torna parte de quem a reconhece. Durante a travessia de volta, o deserto já não parecia o mesmo. As areias antes pesadas agora brilhavam sob a luz da fé. O céu, que antes era um mapa, havia se transformado em testemunha. A solidão já não doía, porque o silêncio agora era cheio de presença. Cada estrela parecia cantar um hino de adoração, e os ventos pareciam sussurrar o nome do menino que haviam encontrado. Eles sabiam que não levavam apenas lembranças, levavam dentro de si o próprio reflexo do eterno. Aquele sonho que os fez mudar de direção foi o divisor de águas entre o antigo e o novo. O mesmo Deus que os guiara pela estrela, agora os guiava de dentro. A luz exterior havia cumprido sua função. Agora era a consciência desperta que iluminava o caminho. E é isso que acontece com toda alma que encontra Cristo. No início, ela precisa de sinais, precisa de luzes que mostrem o rumo. Mas quando o encontro acontece, o sinal se apaga, porque a luz passou a habitar dentro. É o verdadeiro despertar. O momento em que você deixa de procurar Deus fora e o reconhece dentro. Os magos não voltaram a seus templos da mesma forma. A ciência deles havia encontrado sentido e a fé havia ganhado fundamento. Eles perceberam que o céu não era apenas um espetáculo a ser estudado, mas uma linguagem viva. Cada estrela agora lhes lembrava o rosto do Salvador. Cada constelação era uma lembrança da promessa cumprida. O que antes era um mistério a ser decifrado, agora era uma presença a ser adorada. Eles haviam entendido que o maior conhecimento não está no saber, mas no ser. Esse despertar é o destino de todo buscador sincero. Em algum momento da vida, Deus muda o caminho, às vezes por um sonho, uma perda, uma dor, uma voz interior. E nesse instante, o velho trajeto se encerra e um novo começa. É o terceiro dia da alma, o tempo em que o que estava adormecido se levanta e volta a viver. O coração passa a perceber o que antes não via, e a vida ganha novo sentido. É o momento em que a fé deixa de ser crença e se torna convicção. O retorno dos magos simboliza esse processo de transformação. Eles partiram do Oriente com perguntas e voltaram com respostas que não podiam explicar, mas apenas sentir. O encontro com Cristo havia lhes mostrado que a sabedoria verdadeira não busca compreender Deus,
mas se deixar compreender por ele. O conhecimento humano analisa, o conhecimento divino transforma. O despertar é essa rendição. É quando o homem para de tentar dominar a verdade e decide ser dominado por ela. Enquanto caminhavam de volta, cada passo parecia mais leve. A viagem que antes exigia esforço, agora se tornava oração. O tempo já não era inimigo, o destino já não importava, porque quem encontra Deus já chegou, mesmo que ainda caminhe. Eles haviam entendido que a fé não é o fim da jornada, mas o início de uma nova vida. O mesmo vento que um dia os impulsionou a sair, agora os acompanhava de volta, não como guia externo, mas como presença interna. Esse é o sentido profundo do despertar do terceiro dia. Não se trata de um evento, mas de um estado. É quando o homem deixa de viver apenas para o mundo e passa a viver com o mundo dentro de Deus. É o nascimento da consciência espiritual, o momento em que o corpo ainda está na terra, mas o coração já habita no céu. Os magos experimentaram isso e se tornaram símbolo de todas as almas que buscam a verdade até o fim. O terceiro dia é o dia em que a estrela se apaga e o coração acende. É quando o buscador entende que a luz nunca esteve fora, mas sempre esperou o tempo certo para despertar dentro. E quando isso acontece, não há mais volta, não há mais escuridão, porque o Cristo nascido na manjedoura agora reina no interior da alma. E todo aquele que vive esse despertar torna-se também uma nova estrela no firmamento de Deus. A luz que nunca se apagou. A história dos magos parece terminar quando eles desaparecem no horizonte, levando consigo o segredo que testemunharam. Mas, na verdade, nada terminou ali. O que começou naquela noite em Belém não se apagou com o tempo. Transformou-se em uma chama que continua a arder na alma de cada buscador. A estrela cumpriu seu papel, mas sua luz não desapareceu. Ela apenas mudou de lugar. Deixou o céu e se acendeu dentro dos corações que ainda hoje decidem seguir o chamado de Deus. A jornada deles foi o início da nossa, porque o mesmo Deus que guiou aqueles homens através da escuridão ainda guia quem escolhe caminhar pela fé. Os magos representavam a humanidade inteira. Neles estavam reunidos todos os povos, todas as dúvidas, todas as sedes de sentido. Eles vieram de longe, e esse longe simboliza a distância que o homem coloca entre si e Deus. Mas quando a luz apareceu, eles provaram que não há distância que o amor divino não possa atravessar. A estrela não brilhou para privilegiar um grupo, mas para anunciar que a verdade agora estava acessível a todos. E é isso que muda tudo. Desde aquele dia, nenhum coração precisa mais vagar no escuro, porque a luz eterna desceu e nunca mais se apagou. A fé dos magos continua ecoando em cada geração, toda vez que alguém decide acreditar sem ver, toda vez que alguém segue a voz de Deus mesmo sem entender o caminho, a história deles se repete. A jornada dos magos não é uma lembrança distante, é uma realidade viva. Eles foram os primeiros peregrinos da fé que nasce do coração e não da religião. Foram os primeiros a compreender que o verdadeiro templo não é feito de pedra, mas de presença. E é por isso que a estrela de Belém não pode ser encontrada com os olhos, ela só é vista por quem a busca com a alma. A luz que guiou os magos não era apenas um fenômeno celestial, era um reflexo do próprio Cristo, o sol da justiça, a luz do mundo, o Verbo que se fez carne. Quando eles a seguiram, estavam, na verdade, respondendo ao chamado do próprio Deus. E quando se ajoelharam diante do menino, reconheceram que a sabedoria humana finalmente havia se curvado diante da verdade eterna. A ciência encontrou a fé, a razão se rendeu ao amor, e o conhecimento se transformou em adoração. Essa é a síntese da jornada espiritual. Tudo o que o homem procura do lado de fora o conduz de volta para dentro, onde o Criador sempre esteve. Mas a luz não foi feita para ficar parada. Ela se move, se espalha, se multiplica. A estrela desapareceu do firmamento, mas brilhou no olhar dos que a encontraram. Cada pessoa que escolhe viver pela fé, cada vida transformada pela presença de Deus, é uma extensão daquela luz antiga. Ela passa de geração em geração, reacendendo corações,
renovando esperanças, curando almas cansadas. O tempo pode apagar monumentos, apagar reinos, apagar nomes, mas não pode apagar a luz que nasceu em Belém. Porque essa luz não pertence ao tempo, pertence à eternidade. Talvez hoje, enquanto ouve esta história, você perceba que essa luz também o chama. Não com brilho ofuscante, mas com suavidade. Não como um clarão que assusta, mas como uma chama que acolhe. Ela acende nos corações quebrados, nos olhos cansados, nas vidas que ainda acreditam que vale a pena buscar. Deus continua enviando estrelas, mas agora elas brilham em forma de pessoas, palavras, encontros e milagres discretos. O mesmo Espírito que moveu os magos ainda move os que decidem ouvir o sussurro divino no meio do caos. E quando a alma responde, algo muda para sempre. A escuridão perde força, o medo se cala e a fé começa a respirar. É nesse instante que a história dos magos deixa de ser passado e se torna presente. Eles seguiram uma estrela no deserto. Você talvez siga uma intuição no coração. Eles viajaram quilômetros. Você talvez precise apenas dar um passo, o passo de confiar. Mas o destino é o mesmo: encontrar o Cristo vivo, a luz que nunca se apaga. Essa é a mensagem que o tempo não conseguiu silenciar. Os magos voltaram por outro caminho, mas deixaram um rastro luminoso para quem viesse depois. A estrela que brilhou sobre Belém continua guiando os que ainda têm coragem de olhar para o alto. Porque o mundo pode mudar, as crenças podem se multiplicar, as vozes podem confundir, mas a luz de Deus permanece inalterável. E ela sempre leva à verdade. Que essa luz toque o seu coração como tocou o deles. Que ela desperte em você o mesmo desejo de buscar, de seguir, de adorar. Porque a jornada espiritual não termina quando encontramos Deus. Ela começa ali. Que a cada passo que damos em direção a essa luz, deixamos um pouco de treva para trás. Que ao ouvir esta história, você perceba que a estrela de Belém nunca deixou de brilhar. Ela apenas mudou de lugar. Agora, ela brilha dentro de você. A luz que guiou os magos é a mesma que hoje guia a sua alma. Ela não precisa de céu, nem de noite, nem de distância. Ela precisa apenas de fé. E quando você decide segui-la, descobre o maior segredo que a Bíblia já silenciou. Que a presença de Deus nunca foi um mito distante, mas uma realidade viva que habita em todo o coração disposto a crer. Essa é a luz que nunca se apaga. Essa é a estrela que jamais deixará de brilhar. E é para ela que, desde o início dos tempos, todos nós estamos sendo chamados a voltar.